Então tô saindo agora de casa. Agora são 5h45 da manhã. E estarei pegando o primeiro ônibus, indo pro trabalho lá em Sabará. Bora lá. O número de jovens que conciliam estudo e trabalho cresce no Brasil. Entre os que possuem 19 e 24 anos, o percentual subiu de 45,4% em 2016 para 48,3% em 2019. As instituições privadas são as que concentram o maior número de estudantes com dupla jornada no país, cerca de 21,6% a mais que as instituições públicas. Entre os motivos para o aumento dos estudantes com dupla jornada, sobretudo nas instituições privadas, estão a estagnação no número de vagas nas universidades públicas, o mercado de trabalho ultracompetitivo e o foco desta reportagem, a necessidade de se sustentar. Alexandre, Igor, Melissa e Wesley são estudantes na UFMG. Os 4 precisam trabalhar para suprir as necessidades diárias com alimentação, transporte e moradia. Nós trabalhávamos não só para fazer dinheiro para nós, como uns dizem, mas para auxiliar em casa, né? E, entre outras coisas, às vezes alguns até para sustentar a sua própria família, porque tem gente que no meio dessa confusão toda acaba indo morar sozinho ou vai morar com alguém. E nessa nossa vida louca e agitada são N motivos, mas a maioria tinha que ir atrás do sustento. O último relatório divulgado do Censo Socioeconômico da UFMG mostra que mais de 18% dos estudantes matriculados em 2019 possuíam alguma ocupação remunerada. Desses, 12,7% trabalham mais de 20 horas por semana. Luciana Gotelipe, coordenadora do setor de estatística da Pró-Reitoria de Graduação da UFMG, me falou que os dados do censo de 2020 e 2021 serão divulgados em breve. Mesmo assim, ela adiantou algumas informações. Dos 6.430 ingressantes de 2020, 20,6% trabalhavam em alguma atividade remunerada, um pequeno aumento em relação a 2019. Os 4 estudantes trabalham e estudam desde antes do ingresso na universidade. A maioria começou ainda no ensino médio, exceto Igor, que aos 12 anos já trabalhava. Eles não são de Belo Horizonte, são naturais de cidades do interior de Minas ou outros estados. Eu sempre vou de ônibus, normalmente eu pego 2 ônibus, eu pego um ônibus da minha cidade até Belo Horizonte, e de Belo Horizonte eu pego outro ônibus para Sabará. Nessa brincadeira de deslocamento, quando eu vou para Sabará, eu gasto cerca de 2 horas. Igual, eu pego o serviço às 8, eu saio de casa às 5, 5h30 da manhã. Então agora são 8h25. Eu tô chegando aqui em Sabará. Primeiramente eu tinha pego, né, um ônibus de Raposos até Belo Horizonte. E de Belo Horizonte até aqui em Sabará. Chegando um pouquinho atrasado hoje, infelizmente houve um acidente no meio do caminho, ou seja, já são 25 minutos atrasados. Alexandre cursa Direito e é gerente de suporte técnico em uma empresa de tecnologia da informação. Wesley cursa Letras, mas trabalha como gerente em uma clínica de odontologia. Melissa cursa jornalismo e, por conta da pandemia, trabalhou a maior parte de sua graduação como recreadora em hotéis do estado de São Paulo. Igor cursa música na UFMG e trabalha como produtor musical e músico profissional. Quando a necessidade de trabalhar é o próprio sustento, é difícil atuar em sua própria área, principalmente pelos baixos valores das bolsas de estágio e projetos. Então, eu pego alguns minutos do horário de almoço para dar aquela pincelada, entro, dou uma corridinha no Moodle, vejo se tem alguma coisa ali que precisa de uma atenção um pouco mais urgente. Do contrário, são os finais de semana que são o meu tempo maior de estudo e a sala de aula, né? Sala de aula não tem nem como contar. Tanto é que fica um pouco difícil ler os textos ao longo da semana.
Eu tenho que tentar ter todos os textos no final de semana, ler todos ao final de semana para começar a semana com os textos lidos. Se for para eu ler para cada aula, me atrapalha um pouco. Tanto é que a minha rotina de exercícios, eu aproveito que eu chego no campus umas 6h20 mais ou menos, e como eu estudo ali, as nossas faculdades são no início, né? Eu desço no Antônio Carlos e chego rapidinho, eu dou aquela esticadinha ali na lanchonete entre a Fafiche e a Fale, naquelas mesas grandes, e eu faço alguns exercícios ali, né? Quando eu não consigo fazer no trabalho, eu chego, os minutos mais cedo que eu chego, eu como alguma coisa, sento ali e faço algum exercício. A correria diária e as longas jornadas de trabalho podem afetar a saúde mental e física dos estudantes. Melissa já trabalhou até 15 horas por dia aos finais de semana. Alexandre teve crises de ansiedade e até princípio de depressão desde que ingressou na graduação. Ele procurou apoio psicológico e não pôde continuar o acompanhamento exatamente por falta de tempo. Então agora são 22h30, saí da aula de economia, estou indo pegar a van, né? Pois aqui pelo menos eu tenho a sorte, né, de ter a van para estar voltando para a minha cidade. Então logo por volta de meia-noite eu chego em casa e amanhã iniciar novamente a rotina às 5h30 da manhã. É também por falta de tempo que Wesley não consegue aproveitar a universidade e todas as suas oportunidades. Ele falou de um ciclo de palestras que eles estavam promovendo na Federal, super interessante, sobre pragmática. Tem, inclusive, a professora Márcia Cansado, que é assim, um referencial enorme, né, nos assuntos lá e tal. Mas, porra, era 3h30 da tarde, 4 horas, entendeu? 5. Como é que a gente chega? Como é que o proletário chega? Alexandre trabalha por meio da CLT. Wesley é PJ. Mel e Igor são MEI. O contrato de trabalho é uma característica importante entre esses estudantes. Mesmo tendo diferenças em relação à flexibilidade de horários, os que trabalham como MEI contabilizam mais horas durante a semana, uma vez que também atuam aos sábados e domingos. Igor trabalha até 70 horas, cerca de 10 horas por dia. Melissa Souza foi nossa única mulher entrevistada e também foi a única a mencionar a jornada doméstica no seu dia a dia. E era extremamente estressante precisar acordar bem cedo para tentar dar uma organizada na casa, trabalhar o dia inteiro, chegar, às vezes saber que não tem janta, não se preocuparam em fazer janta, mesmo sabendo que todo mundo tem que comer. E ter que preparar alguma coisa e ao mesmo tempo olhando no relógio e falar, nossa, eu não tomei banho, daqui a pouco já vai começar a minha aula. Os estudantes que trabalham e estudam vivem, muitas vezes, uma realidade distante do conhecimento da comunidade acadêmica. A dupla jornada é um desafio e, para muitos, inevitável. Então agora são 11h50. Havia dito que normalmente é meia-noite e meia, né? Esse horário que eu tenho chegado. Mas hoje cheguei um pouco mais cedo. E agora partiu descansar. Que amanhã a rotina retorna, né? Não beijo o pé do patrão, não quero que é dos outros. Me ame que estendo a mão e a raiva fica pros outros. Se eu tô na febre do rato, agora vocês vão ver. Se a guerra o que nego quer, é guerra que eles vão ter. Simbora! Dizem que ele é o melhor, mas torce pelo pior. Na minha frente, dente, por trás, faca, seus olhos falam por si só. Às vezes nada dá liga, amigos isso dizia. Cachaça e rapariga, essas horas é poesia. Se eu tô na febre do